também, a moçada lá com quem eu troquei uma ideia outro dia aí, uma moçada que está fazendo bastante coisa lá na Regional Cascavel. É... Ah, Cara, legal, cara, que bom. vamos alinhar assim, nós vamos falar de emprego e proteção ao emprego, proteção às empresas, né? E aí as coisas estão muito juntas, né? Então a gente vai desenrolando. Eu fiz aqui um compêndio de um monte de números. Infelizmente foi difícil achar um número bom, mas Vou- Eu vou, eu vou tentar responder. Não é, faça pergunta difícil, não, né? não, vamos comentar o que está rolando. Vou fazer qualquer pergunta difícil a gente bota no chat para o Ivan responder, que Isso. ele pode ajudar a gente. A gente fala que vai responder depois. Não dá para responder por e-mail para a pessoa. É, vai responder depois. Isso aí. Não, e assim, cara, só até para te parabenizar e te pedir desculpas aí, porque da outra vez não tinha dado certo, a internet estava com problema e a agenda É, também fica meio maluca. não, mas tá valendo. Mas sempre que eu posso, eu também tento acompanhar aqui. A última que eu vi foi da Andressa, Isso. né? Foi bem legal. Foi. Então, bacana, bacana. Eu vi Primeiro a do saber INSPER. assim, que todos os nossos colegas Eu vi a sua do do INSPER. INSPER, legal, que bom. E a teve da FGV, foi a FGV com o Odo e o Teve um Banco da do FGV Nordeste, também. É, o Mauro Odo, né? foi. Aquela também Foi foi, né, com a FG. foi bem difícil de achar uma pauta boa ali, né? Tava quente. Mas, cara, é isso aí. Temos que tratar os problemas como desafios, né? Não tem jeito. Tem muita coisa. Tá muito difícil. É, As coisas estão muito difíceis. o, Lu- o, Então, Luiz, o Luiz Esteves, economista do Banco do Nordeste, disse que a gente é que nem aqueles cantor de churrascaria, sabe? A gente era sempre chamado para tocar, mas ninguém dava bola, né? é isso aí. Isso aí. Só que agora o tema ficou muito importante aí, agora a gente está sendo convidado aí, é um prazer É, participar disso, e principalmente com você aí, que é um amigo querido aí, que a boa. gente poder bater um Sempre. papo. Beleza, olha só. Então, eu vou te apresentar aqui, cara. Que aí depois o pessoal que vai entrar depois. Tem dado uma audiência legal depois das lives também. Fica tudo no IGTV, o pessoal já fica avisado aí. Então, o nosso Giovanni Bevilacqua é um dos mega economistas que o Sebrae tem, doutorzão aí em economia, trabalha na área de acesso a serviços financeiros. É esse o nome, né? Mudou o nome, né? A área de... Fala para nós como é que é sua carreira aí, Giovanni. A área do Sebrae que É, eu trabalha, tô, eu tô, res- só que trabalha a intermediação, a influência do Sebrae em cima das políticas de crédito, financiamento, serviços financeiros em geral, né? desculpa, desculpa, Tá dando um delay, né? exato. Travou. Cacete. Voltei, botei no 4G aqui que minha internet deu um bizinho aqui. Bora. Tá bom. Bom, eu estou no Sebrae há 3 anos, né? Em agosto agora, dia 14 de agosto. Dia de 14 de agosto agora desse ano já vão fazer 3 anos que eu tô no Sebrae e ainda bem, assim, parece muito mais tempo, né? Eu acho Pois que, é. né, não só está sendo uma experiência muito grande, mas também assim um grande prazer e uma grande honra assim, trabalhar numa organização como essa que a gente trabalha, tá? Então, eu bem rapidamente, né? Esse ano fez 7 anos, né, que eu estou morando em Brasília, né? Eu sou cearense de Fortaleza, né? Eu vim para Brasília fazer doutorado na universidade, na UNB, na Universidade de Brasília, e as coisas acabaram coincidindo um pouco. Antes de entrar no Sebrae, eu estava trabalhando no Ministério da Fazenda e e acabou as coisas meio que coincidindo numa sequência meio alucinante, assim, que eu estava terminando tese, estava trabalhando no Ministério, com um período assim daquele meio complicado ali daquela aprovação ali do teto dos gastos,
né? Eu trabalhei na equipe que implementou isso, e depois, logo depois eu entrei no Sebrae, no meio tempo teve minha defesa de tese, enfim, foi o período meio corrido, mas as coisas acabaram dando Mas valeu a certo, pena. né? Eu tive... Valeu a pena. Valeu a pena. E tá valendo até hoje. É um grande prazer. E além do mais, assim, como eu te Beleza. falei, é uma organização que eu sempre admirei, né? Já conheci alguns colegas, nosso colega Rafael Moreira, né? Também lá do Sebrae, foi meu colega de UNB, né? Na época que eu entrei no doutorado, ele estava Uhum. entrando no mestrado. Então, aí a Isso. gente se conheceu lá e ficamos amigos lá. Então, depois disso, depois de entrar no Sebrae, aí tive a oportunidade aí de conhecer tanta gente legal, assim, que eu acho que para mim, assim, do ponto de vista profissional e pessoal, assim, foi muito grande, assim, de conhecer Beleza. tanta gente Boa. competente, qualificada, realmente foi bacana. Tá. Beleza, cara, olha só, vou introduzir, vou trazer uns dados aqui para contextualizar, porque a gente vai ter que focar em pequenos negócios, né? Porque é a nossa praia. Então, assim, nós temos um pouco mais de 2 meses dessa crise absurda. Eu tomo sempre um cuidado para não glamorizar a crise, no sentido de falar das oportunidades, que tem coisa bombando. Tem uma ou outra empresa aí se dando bem, um outro segmento se dando bem, mas a gente tem que ter um cuidado danado, porque a crise tem um aspecto positivo, eu acho que nenhum. Ela, claro que na balança, a balança, por enquanto, dificilmente ela vai mudar, mas a balança, o prato ruim está bem mais pesado. E aí você consegue tirar alguns ensinamentos, vamos dizer assim, ensinamentos desse processo todo. E aí, para a gente contextualizar o tanto que o buraco é profundo, o Brasil hoje está com 17 milhões de pequenas empresas, das quais 10 milhões são MEI, 50, que compõem 56% dos empregos, depois a gente vai falar dos informais, 40% da massa salarial, 30% do PIB. Mais ou menos isso, se eu não errei. Só que, na medida que tem 56% dos empregos formais, a gente também tem, sei lá, acho que 40 milhões de informais, autônomos, trabalhadores por conta própria e tal, que em grande medida, 99% são pequenos. Não são empreendedores, não são empresários, mas estão envolvidos com pequenos negócios, por necessidade, às vezes tem ali um quê de empreendedorismo, muitas vezes, e ele vai crescer, vai se formalizar e tal. Mas a gente tem aí, considerando isso tudo, a gente tem aí 70%, 80% da força de trabalho do Brasil envolvida com pequenos negócios, com atividades de pequeno porte e tal. 70% para mais, né? E aí veio a crise e botou todo mundo no buraco. Não tem um segmento, talvez, alimentação fora do lar, supermercado, farmácia, podem estar com a curva um pouco melhor, mas dificilmente vai estar super positivo, ganhando muito. Eu vi alguns dados, mas o próprio Sebrae tem sua pesquisa, né, que já está na terceira etapa. E aí vem as políticas para tentar salvar, ou para tentar amenizar, ou para tentar falar o nome que se dê, né, esses empregos e essas empresas. 17 milhões de um lado e 40 e tanto. E os 60, os 56% são quantos empregos, mais ou menos, Giovanni? Só me fala assim, em termos de número. O total de empregos, Empregos, os 56 equivale de a quanto? emprego, Mais ou menos? olha, não, eu não lembro o número aqui, eu posso Mas caçar aqui depois, eu vamos não lembro. colocar brincando aí Fico 50 trabalhando com milhões. percentual também. Vamos colocar aí brincando 50 milhões de pessoas nesse bolo de pessoas que trabalham em atividade de pequeno porte, micro, pequeno porte. E aí a gente Exato. teve as políticas que são direcionadas para empregos e empresas, né? Para a subsistência das pessoas, talvez a grande medida foi a do benefício emergencial assistencial dos R$ 600, os famosos R$ 600. Essa pegou os informais, pegou os MEIs, né? Pegou os conta Uhum. própria e está fluindo. Sim, Com os seus problemas, ela está fluindo. Só para a gente contextualizar. Para o emprego, a gente tem algumas linhas de financiamento, o emprego formal, algumas linhas de financiamento para você poder pagar sua folha 2 meses, para você poder baixar
Aí não é um financiamento, é um subsídio para você poder baixar a. Você reduz a carga horária e também reduz o salário na mesma proporção, 25, 50, 70%. Tá ali, a gente vai dar um número aqui, tem lá o empregômetro. E para as empresas, aí que eu acho que o bicho está pegando feio, né? Porque aí é crédito. Você teve algumas postergações tributárias, que eu acho que tem que avaliar, não pode avaliar isso como aumento de liquidez da empresa, porque elas não iam pagar mesmo. Quem vai pagar imposto com queda de 80% da receita, 90% da receita? Não vai pagar. Então, essa postergação, beleza, a intenção é boa, mas resultado mesmo de liquidez ela não vai dar. E o crédito, né? Crédito para microempresa, crédito para. Tem linha para micro e pequena, tem linha só para pequena. Eu não sei se tem linha para meia, aí você comenta. Mas esse aí o bicho está pegando, né? Esse aí, pela pesquisa do Sebrae, a terceira pesquisa do Sebrae, que você pode comentar também, 5% só das empresas conseguiram crédito. Acho que 50 e poucos por cento tentou, e 5, 60, e 5% só conseguiu. Isso é histórico, né, cara? Porque você abaixar o juro, criar a linha, dar um nome bonito, sem mexer na garantia, sem mexer nas exigências cadastrais, não vai chegar, né? Então, por onde que você quer começar? Eu acho que são três grandes blocos. Esses autônomos, informais, MEIs e tal, empregos, carteira assinada e pequenas empresas. São três caminhos. Você escolhe aí por onde começar. Perfeito. André, assim, os números realmente são assustadores, né? Quando a gente começa a analisar, assim, principalmente para a gente assim, que já está acostumado aí a trabalhar aí com esses dados de pequenos negócios, a gente já sabia que a situação era muito complicada, né? Principalmente em relação ao acesso a crédito, tá? Mas uma porrada dessa, assim, em relação a emprego, a gente não tinha. Só para você ter uma ideia assim, de um contexto, né? Eu acho que às vezes a gente perde um pouco da noção do quão profunda é essa crise, né? Para você ter uma ideia, na grande recessão de 30, né, dos anos 30, a economia demorou 3 anos, né, para cair, né, o nível de atividade para cair o mesmo que a gente caiu aqui em um mês e meio, É. entende? Então, é uma pancada muito grande. Primeiro, assim, do ponto de vista econômico, aí a gente tem um problema porque afetou principalmente os dois lados, né, da análise econômica, que é o de oferta e demanda. Lembre, por exemplo, a última grande crise aí que o mundo passou, que foi ali dos anos 2008 até 2010, né, era uma crise econômica que surgiu no ambiente econômico, né, e que teve ali todo o seu desenrolar econômico, tanto é que até mesmo o receituário de solução dessa crise, né, também teve meio que já estava ali mais ou menos manualizado, né, por assim dizer, né, já estava meio que nos manuais ali de economia e etc. E dessa vez não. Dessa vez você tem uma crise econômica que ela é decorrente de uma grave crise sanitária, né? Então, quer dizer, é um choque, como os economistas falam, assim, é um choque totalmente exógeno. Quer dizer, uma coisa que está totalmente fora do sistema econômico e que teve um impacto muito forte na economia, porque você afetou simultaneamente os dois lados dos mercados, quer dizer, o lado da oferta e o lado da demanda, principalmente em relação às medidas necessárias, até, na minha opinião, para a contenção, né, dessa pandemia, principalmente em relação ao isolamento social. Quer dizer, é uma doença para a qual não há ainda tratamento, não há vacina, né, e então a solução é evitar que essa coisa se espalhe muito rapidamente, né, e se espalhou muito rapidamente, né. Como um amigo meu estava brincando com eles, a turnê do coronavírus, né, já chegou na América Latina, né, muito rápido, né? Começou na Ásia, Europa, né, Oceania, chegou agora também aqui na América Latina muito rápido. Então, isso é um grande problema, porque ela tem esse caráter de ser uma crise sanitária, né, uma crise que afeta,
né, e mostra, e acabou mostrando muito, infelizmente, né, todas algumas deficiências que nós tínhamos, né, e a fraqueza, na minha opinião, da nossa recuperação econômica. A gente não pode esquecer que a gente está, né, num momento ainda, né, estávamos ainda num momento de recuperação econômica, desde ali os anos de 2014, né, de 2014, 2015, quer dizer, a gente já está aí nessa balada aí de recuperação econômica aí há pelo menos 7 anos. Então, isso acabou demonstrando, né, um pouco das nossas deficiências, né, em relação ao o sistema de saúde não estar preparado. Quer dizer, que ninguém estava preparado para um negócio desse, a verdade é essa. Né? Não tem sistema de saúde sei lá, você não consegue ter 100 milhões de leitos de UTI, por exemplo. Enfim, né, para acomodar todo mundo. Então, isso mostra um pouco das nossas deficiências. Do ponto de vista dos pequenos negócios, é um pouco mais complicado. Por que isso? Você falou muito bem dessa questão, aí eu vou tentar abordar cada um dos pontos que você elencou. Emprego, né? Se a gente contar aí, né, como você corretamente fez, a parte informal, né, da economia, que é a parte informal da economia, mais ou menos metade dela, né? Então, quer dizer, a gente está falando aí em torno de 70% a 75% da quantidade de trabalhadores no Brasil trabalham em pequenos negócios. Né? Boa parte dos pequenos negócios, boa parte dos negócios informais também são pequenos negócios, né? A não ser, claro, aqueles grandes negócios informais que a gente conhece, né? Enfim, mas essas, do ponto de vista mesmo do emprego, né? Então a gente está falando aí de um quantitativo muito grande, aí, quase 3/4 aí da força de trabalho está nos pequenos negócios. Do lado formal, né, que é um pouco menos aí nessa casa aí que você falou, em torno de 50%, vamos arredondar aqui em torno de 50% e 60%, e que teve um baque muito grande, né? Principalmente porque o setor, os pequenos negócios no Brasil, eles atuam principalmente em dois grandes setores, que é comércio e serviço. Sim. E que foram os dois principais setores muito afetados pelas medidas de isolamento, né? Principalmente o MEI, né? Considere que hoje a gente tem, por exemplo, 10 milhões de MEI, né? Então, boa parte desses MEI também está na área de serviços, e muitos desses serviços em serviços presenciais, né? E, então, realmente é uma situação muito, muito, muito complicada. Então, as medidas que foram tomadas em relação a isso foram na direção correta, na minha opinião, de tentar dar esse auxílio, né, a esse segmento de trabalhadores, tá? Aqui, André, a gente pode ficar questionando se o valor é alto, se o valor é baixo, enfim, mas se a gente pensar que poderia ser zero, né? Então eu acho que R$ 600 também não é essas maravilhas todas, né? Também eu acho que é relevante, né? Então a gente pode ficar questionando se o valor é baixo ou alto, enfim, eu não sei se eu acho que essa é uma discussão um pouco ociosa agora, né? O principal Isso, é. Propriamente ditas, e os MEI, né, especificamente, veja bem, eles não saíram do mercado por incompetência, porque não prestavam bons serviços ou não faziam bons produtos, entende? Não é uma questão de é uma seleção de competição capitalista, não é isso, cara, Sim. não é isso. Né? Nesse caso, essa crise foi não só muito democrática, mas muito ecumênica, né, nesse sentido. Né? Acabou afetando. Travou. Você vê essa grande queda de atividade. Tá? Alguns setores e tal. Agora, veja bem, até mesmo o setor de supermercados, por exemplo.
Esses também, ok, mantiveram mais relativamente seu nível de atividade, mas a gente tem que lembrar também que em algumas grandes cidades, né, a restrição para a circulação foi muito forte. Né? Na minha Fortaleza, por exemplo, foi decretado lockdown, né? Assim, Em São Luís uhum, também, entendeu? sim. Então a gente realmente é um problema. Então a ajuda nesse sentido ela é necessária, tá? O que eu acho é que quando ela foi desenhada, eu achei que ela foi um pouco tímida, aí na minha opinião pessoal aqui, foi um pouco tímida em relação ao período necessário, né? Ela foi desenhada para 2 meses, né? Então, eu achei um tanto quanto otimista, né? Porque 2 meses é bem que você se dá um problema, né? Você desenha um programa para 2 meses e se esse negócio durar mais de 2 meses, como é que você faz? Sim, Né? sim. Então vai ter que rever e etc. Né? E a gente sabe das dificuldades de você implementar algumas medidas, né? Realmente tem muitas instâncias a serem obedecidas, questões legais e etc., que devem ser devidamente endereçadas e tal. Então, nesse Uhum, ponto, o fator tempo, ele é muito relevante, tá? sim. É muito relevante isso. Então, me deixa muito preocupado quando, por exemplo, um auxílio emergencial desse, por exemplo, ele demora a ser liberado. Né? Então, a questão tempo é um fator relevante num momento desse. Tá? Do ponto de vista das empresas, né, propriamente ditas, as primeiras medidas foram naquela de prorrogações de tributos, impostos, como você falou, e depois a medida principal sobre a folha de pagamento, né? Também importante, né? Mas ali gerou um problema, tá? É, na minha opinião, aquilo ali tinha um problema de um desenho de incentivo que realmente ficou um pouco complicado. Que é, primeiro, de novo, a questão do tempo, né? Pela quantidade pelo o tempo que a medida ia ficar vigente, né? Por quanto tempo a folha e tal. Só que do outro lado tinha um problema do ponto de vista do tomador daquele empréstimo, no caso, os empresários, que a medida foi desenhada de forma tal e que o recurso iria direto para a conta dos trabalhadores, né? Não passaria pelo caixa das empresas, ia direto para a conta dos trabalhadores, e que o empresário que solicitasse, né, não poderia, por exemplo, demitir os empregados no período. Beleza, até aí tudo bem. O problema é que todo desenho de política econômica você tem que ter muito cuidado com a questão dos incentivos. Né? Quais são os incentivos que você está mexendo ali com aquela medida? Né? É como se fosse o seguinte: se você não fizesse nada, como é que os agentes iam agir? Tá? Eles iam agir de uma determinada forma. Uhum, Mas na hora que você implementa uma medida, você acaba alterando o comportamento, digamos, natural desses agentes. Tá? Então eles começam a pensar. Então, por exemplo, nessa questão da folha, além da questão do tempo, né, teve um problema, porque assim, o empresário que vai tomar aquele empréstimo, ele começou a pensar: opa, peraí, eu vou pegar um empréstimo desse e eu tenho um prazo relativo de carência aí de 6 meses, então quer dizer, daqui a 6 meses eu vou ter que começar a pagar esse empréstimo. E naquele auge ali da incerteza da pandemia, fica muito difícil você traçar qualquer tipo de cenário futuro. Então o cara pode ter pensado assim: olha, eu não sei como é que vai estar meu negócio, como é que vai estar o mercado, como é que vai estar a recuperação da economia, nesse período que eu tiver que começar a pagar. sim. Então isso acaba então fazendo com que o agente não tome aquela linha, porque ele fica receoso, né? Ele fica Uhum, com medo de pegar aquela linha porque ele não sabe se vai pagar, entendeu? Então tem esse problema do desenho, né? Do desenho da política. Agora é claro, né? Aí aqui eu também não quero ser hipócrita aqui no sentido de que assim, ok, fizeram a política e agora as pessoas ficam criticando, né? Que isso é a coisa que mais existe no país, é isso, né? Quando ninguém faz nada, mas aí sim, quando faz, o pessoal ainda critica. Mas, sim. mas nesse caso específico,
havia uma certa, a impressão que eu tenho é que havia também uma certa expectativa de recuperação mais rápida da economia, ou melhor, uma expectativa de que essa pandemia fosse rapidamente, chegasse ali naquela coisa que falam lá de achatamento de curva e tal. O que não ocorreu até agora. Né? Beleza. Olha só para dar um serviço aqui também, Né? esse... Então, sim. Você não acabou, não? Tá, aí só sobre um terceiro ponto. O terceiro ponto é em relação às medidas que foram feitas para crédito. Tá? E basicamente aqui a gente está falando de crédito para capital de giro. Quer dizer, que é para manutenção das empresas. Ninguém tá desenhando política aqui de investimento. Né? Quer dizer, de pegar dinheiro para investir, para aumentar a capacidade produtiva. Ninguém está pensando nisso, não. A ideia é só, vamos sobreviver, e isso é o racional, na minha opinião, correto. Tá? Qual é o problema? O problema em relação a isso é que a gente já sabia disso há algum tempo, né, que o mercado de crédito, ele é muito disfuncional do ponto de vista de acesso a crédito para pequenos negócios, por uma razão muito simples, né, pela percepção de risco. Né? Os pequenos negócios, eles são mais arriscados, tá? Por vários motivos. Assim, primeiro, todo problema em relação ao mercado de crédito, ele gira em torno do que os economistas falam de assimetria de informação, né? No sentido de que você tem poucas informações sobre o tomador, né? O tomador de crédito. Os pequenos negócios, eles têm essa deficiência de prestar uma boa qualidade de informações. Né? Muitos deles não têm uma contabilidade organizada e por aí vai. Tá? Então, essa dificuldade, pouco histórico bancário, são várias coisas que são analisadas pelo sistema financeiro. Só para você ter uma ideia do número, que é a primeira vez que eu vi esse número, né, até uns anos atrás, isso me assustou bastante, porque olha só, até final de 2017, né, o Brasil não tinha disponível, né, uma abertura de dados de crédito por porte de empresa. Né? O Banco Central, ele divulgava dados agregados, da economia agregada. Né? Então, você tem lá a quantidade de concessões de crédito para pessoa jurídica. A única desagregação que tinha era pessoa jurídica e pessoa física. Então, você tinha lá pessoa jurídica, não sei o que. Por até uma solicitação e um trabalho aí muito forte do Sebrae na época, junto com o Banco Central, houve essa desagregação, e foi quando houve essa desagregação que a gente começou a ver como é que o mercado de crédito, uma coisa que a gente já achava que era problemática, a gente começou a ver, começou a ter certeza. Né? Que primeiro, só para você ter uma ideia, que eu vou dar 2 números muito rápidos aqui para a gente continuar a conversa. Os pequenos negócios, até pela quantidade que eles existem, né, estou falando das empresas, né, PJ somente, né, até pela própria quantidade, como você falou aí, sei lá, 98%, 99% aí das PJs no Brasil, até pela quantidade, eles operam muito. Eles fazem muitas operações de crédito no sistema financeiro, certo? Cerca de 80% da quantidade de operações de crédito é feita por pequenos negócios. E pequenos negócios aqui, talvez aqui para quem está participando aqui da nossa conversa não entenda bem essa classificação, mas pequenos negócios aqui, bem claro, são todas as empresas, né, que faturam até 4 milhões e 800 mil reais por ano. Tá? Dentro desse conjunto, você tem os microempreendedores individuais, com faturamento até 81 mil, as microempresas com faturamento entre 81 mil reais e 360 mil reais, e as empresas de pequeno porte, com faturamento de 360 mil até 4 milhões e 800. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque isso é importante, porque anteriormente, por exemplo, se você fosse procurar o que é pequeno negócio, ainda hoje, por exemplo, o BNDES. O BNDES, quando vai falar alguma coisa de política, fala micro, pequeno e médias empresas. Médias, sempre falam médias empresas no meio. O problema é que as médias empresas, elas distorcem muito, porque ela tem um contingente de empresas de faturamento de 4 milhões e 800 a 300 milhões. 300 milhões. Então é muito... acima de 300 milhões são as chamadas empresas grandes. Mas faz de então, quando você coloca... faz de propósito para não passar vergonha no outro pedaço. Entendeu?
Pois é, mas assim, de qualquer forma, quando você coloca as médias em peso, distorce bastante, né? Distorce muito os dados. Então, quando Travou de novo. Ah, tá. você desagrega esses dados, você começa a ver algumas coisas interessantes. Né? Primeiro que 80% da quantidade de operações é realizada por pequenos negócios, né? Entretanto, a concessão de crédito, quer dizer, a injeção de recursos, né, os recursos concedidos, né, para os pequenos negócios, chega ali em torno de 20% somente. Tá? Então você tem uma inversão muito grande aí. Então você morre, então quando você vai, onde é que está o resto? O resto está nas médias e grandes empresas, né? Eles operam pouco, mas operam com valores muito grandes, tá? Então a gente tem esse problema, tá? Então isso já mostra isso. E mais, quando você começa a ver, isso é um outro dado muito relevante que a primeira vez que eu vi me chamou muita atenção, que são as taxas de juros. Quando você pega a taxa de juros agregada para PJ no Banco Central, lá, por exemplo, que eles divulgam, às vezes ficam divulgando, a taxa média de juros para a empresa, não sei o que é tanto, ou subiu ou caiu, mas ela é muito baixinha, ali em torno ali de 10 a 20%. É muito baixa. Por que ela é muito baixa? Porque ela está pegando o agregado, está pegando taxa de juros, juntando todas as operações dos pequenos negócios, das médias e das grandes. Ora, como as médias e grandes operam valores muito grandes, né, muito maiores, né, e a taxas menores, então a média ela é ponderada pelo recurso concedido. Logo, é baixa. Quando você desagrega, você vê algumas coisas mais assustadoras. Os pequenos negócios, a média de taxa de juros é cerca do dobro da média nacional. Entendeu? Do outro segmento. Então, quer dizer, você tem um mercado de crédito em que ele tem poucos recursos concedidos para pequenos negócios a taxas muito elevadas. Entendi. Deixa eu fazer um parêntese aqui. O cenário de crédito ele é tenso. Deixa eu fazer um parêntese aqui para dar uns números, que é assim, dado do fim de abril, 45 milhões de pessoas aprovadas no benefício assistencial, dos R$ 600. 45 milhões. O subsídio para custear salários, aquele que reduz o salário, reduz a carga horária, tem um painel no site do Ministério do Trabalho, serviços.mte.gov.br/BEM, BEM de Maria, que está mostrando que agora, hoje, nesse momento, 8.220.104 empregos estão sendo custeados com esse fundo do governo também. Então é um número interessante, 8.200.000. Então esses dois, aqueles grupos que a gente comentou no início. Do ponto de vista do crédito, não tem número, né, Giovanni? Aquela linha Sebrae Caixa Econômica estava em 6 mil, 2, 3 dias atrás, 6 mil operações. Aquela linha para você pagar a folha de pagamento por até 2 meses, que você comentou, você paga 2 meses a folha e é obrigado a manter mais 2 meses o empregado, ela também, eu não tenho o número aqui, mas ela também, o número é irrelevante em relação a todo o contexto. E aí você comentou bem, para os dois casos, para aquele caso e esse caso aqui também do bem, tem milhões de empregados que não recebem por banco, que recebem no Vale, no 15 em 15 dias, dinheiro. Tem que lembrar que milhões de pessoas ganham salário mínimo, que no líquido é menos ainda. Então esses caras não querem banco, é dinheiro na mão ali, às vezes tem um valezinho no meio do mês e toca o pau. Cara, se fosse um ou dois, beleza. Mas são milhões. E aí eles não conseguem ser alcançados nem por um, nem por outro. Então, enfim, eu queria explorar com você agora. Entrou em vigor hoje, né? Acho que foi hoje, a medida provisória que alocou o recurso e tal, o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio à Micro e Pequena Empresa. Ele não é bem um programa, mas ele é a criação de um fundo
com 15 bilhões e 900 milhões, que aí não vai ser empréstimo, né? Muita gente escreve errado. Não é um fundo para emprestar, é um fundo para garantir. Então, na medida que ele garante um valor que eu vi alguém falando que seria de 10 vezes, né? Aí eu queria que você explicasse um pouco isso. Ele garante, no limite, ele pode girar quanto de empréstimo. E ao mesmo Tá bom. tempo, eu também fiz aqui um mergulho no Pronamp. Tem dois problemas que ele não resolve. Cadastro, se a empresa estiver negativada, como o pessoal fala, não vai ter, nem com ele não vai sair o crédito. E garantia, ele ainda deixa o banco cobrar uma vez o valor. Então, assim, ele cobra 85% do valor e deixa o banco cobrar 100% do valor. Então, o banco vai ter 185% de garantia, porque o banco vai cobrar 100% do valor, ele sabe disso. Isso o banco que operar, que for olhar para o Pronamp, também é uma outra questão. Então, assim, intenção maravilhosa e tal, mas você acha que vai encaixar? E se não vai encaixar, assim, adianta a gente acreditar que um dia alguma linha vai ser concedida com cadastro negativo, cadastro negativado, tirando o microcrédito, que eu sei que tem algumas, mas cadastro negativado, sem garantia e tal. O Juarez de Paula, nosso colega lá no Sebrae, meu colega de CDN, ele bate muito na tecla que não tem que se falar em crédito. Tem que ser igual tem os R$ 600 para as pessoas, e as empresas têm que receber um valor também a fundo perdido. E ele cita alguns países da Europa, mas cita muito os Estados Unidos, que criou uma linha de crédito. Só que é meio, na regra dessa linha de crédito, está meio assim, se não pagar, depois a gente vê o que dá. Não preocupa, não. Não preocupa se der problema, não. Então já deu a dica, né? Em que pese tem a cultura do americano de ser correto, ele é um cara muito cioso ali de tributos e tal, então ele não tem um pouco dessa pegada de desorganização que o brasileiro tem, mas está ali, tá dada a ficha. Tem lá bilhões e bilhões e bilhões que meio que foi dado para as empresas. E aí saiu outro dia na mídia, vamos dar R$ 10.000. Cara, R$ 10.000 resolve por mês. Resolve por mês, resolve para a empresa que fatura 100 mil por ano, 150 mil por ano, e olhe lá. Passou disso, o cara está precisando de 50, 60, 100 mil reais. Ele precisa olhar para um horizonte até o final do ano. Não é um mês, né, cara? Então, comenta em cima desse tanto de coisa que eu falei aqui. Tá, André, eu acho que você está correto, e até mandar um abraço para o Juarez, não sei se ele está vendo a gente ou se ele vê depois, né? Mandar um abraço para o Juarez, eu acho que ele está muito certo. Porque é o seguinte, olha só, a gente está vivendo num momento emergencial, certo? Uhum. Eu não sei o que se passa na cabeça das pessoas quando elas pensam na palavra emergencial. Tá entendendo? Tô entendendo. Na minha cabeça, ela tem uma conotação não só de emergência, mas de urgência e coisas afins, tá? Uhum. Então, nesse sentido, e já se sabendo que o mercado de crédito ele tem essas dificuldades, porque veja bem, olha só, como é que é feito, né, a própria seleção de empréstimos, né, ou melhor, de classificação de empréstimo. Basicamente, amigo, a gente está falando de um sistema de classificação de garantias e não de bons negócios. Uhum. O que é que o sistema financeiro quer? O que é que o banco quer saber? Quer saber se você vai pagar ele de volta. Tá. Simples assim. Tá? Então, o sistema ele opera dessa forma. Tá? Uhum. Você pode ficar questionando, mas é como se você ficasse exigindo de uma banana que ela fosse uma laranja. Não dá. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, ele é assim. O sistema funciona dessa forma. O nosso diretor Bruno Quick tem uma frase que eu acho fantástica, né? Banco é aquele lugar onde você bota o dinheiro, né? Você guarda o dinheiro, não necessariamente de onde você tira, né? Então, eu acho fantástico essa. E ele está muito certo. Então, qual é a ideia? Então, assim, o sistema ele não vai funcionar, não adiantava muita coisa, né? Isso foi alertado, né? Por muita gente, né? Foi alertado, olha, as medidas, por exemplo, as primeiras medidas, por exemplo, de aumentar a liquidez do sistema são relevantes. Beleza, aumenta a liquidez do sistema. O nosso sistema financeiro ele é um dos mais
robustos do mundo, tá? Ele é muito forte, né? Aí a gente pode questionar outras coisas, ele é muito concentrado, não sei o que, ok, mas não pode dizer que ele é um sistema financeiro que não funciona, muito pelo contrário. O sistema financeiro ele funciona bem. E tanto ele funciona muito bem que o crédito não sai. Pois é. Percebe? Ele funciona muito bem. Ele funciona muito bem, porque os critérios de seleção de projetos, de empréstimos, etc., funcionam super bem. O que a gente está questionando aqui agora é o seguinte: olha, o teu sistema de classificação, ele é problemático. Ele não serve para um momento desse de emergência. Simples assim. Porque senão vai ocorrer, muita gente falou isso, olha, vai ocorrer empossamento de crédito, de ter feito. Que era um negócio assim, olha, sabe, era, como eu falei antes, era como exigir de uma banana que ela fosse uma laranja, não é? Tá? Então, o que é que se pode fazer com isso, tá? Então, eu acho o seguinte, a gente tem que pensar em alguma coisa. Ok, tá complicado? Tá. Essa questão das garantias que você falou e do Pronamp, eu acho que essa característica aí de ter colocado uma parte do risco da garantia com o banco pode ser um problema. Também concordo com você. Né? Um desenho possível é que dentro desse momento emergencial, 100% de garantia pública. Tá? E não 85%. Tá? Nesse sentido. Sim. Porque você está... eu estou ajudando aqui. Não, amigo, é o seguinte, você está ajudando, mas você tem um outro lado. Você tem que combinar com os russos, né? E os russos, no outro caso aqui, é o sistema financeiro. Eles não vão fazer. Certo? Na minha opinião, eles não vão fazer isso. Para que eles fizessem isso, você ia ter que ter, aí então a alternativa que não é factível. Para que ele fizesse isso, você ia ter que ficar injetando muito mais dinheiro dentro dele. Então não é só a questão de empossar, mas é de encharcar. Sacou? Ao ponto de vazar. E não é o caso. Porque na hora que você está fazendo essas operações de crédito, o gestor de risco ele está fazendo o seguinte: o dinheiro que entra, ele faz um provisionamento, ele tem um certo provisionamento para inadimplentes. Certo? Ora, e aqui, se alguém falar aí que tem algum sistema que está classificando direito aí risco no mundo aí, eu afirmo que está errado. Você não tem dados, meu amigo. Você não tem dados suficientes. A gente está passando por um momento que os modelos não conseguem captar isso. Tá? Então então você está elevando o nível de risco para muito alto, né? Para quase insolvência. Então você tem que começar a injetar muito dinheiro para fazer esse tipo de provisionamento. Ora, na hora que você faz isso, você tira o dinheiro da ponta inicial. Então é como se você ficasse todo o tempo tem que mandar dinheiro na entrada do sistema de novo. Isso não é factível. Entendi. Tá? Então não funciona assim. Tá? Não dá função. Você tem, é claro, você começa a ter algumas saídas, tal, os números realmente vão ser relevantes. Você falou sobre o FAMP, por exemplo. Eu estou com um outro último número aqui, do dia 27 de maio. Foram realizadas 8.454 operações. Tá? E no valor contratado de 698,7 milhões de reais. São números relevantes. Tá? Entretanto, ainda é pouco, porque eu estou falando aqui de 8.400 operações. Se a gente, uma conta simples aqui, se essas 8.000 operações é uma de cada empresa, eu estou falando de 8.000 empresas só. Então, está funcionando? Está funcionando. Mas a resolver o problema, não. Certo? Então, nesse caso, a gente começa a ter alguns problemas. Tá? Então, aí, em relação ao Pronamp, eu acho que, da forma como ele foi desenhado, e, na verdade, o dinheiro ele entra para o FGO, né, o Fundo de Garantidor de Operações. Isso. O FGO, que é esse Fundo Garantidor. Então, como é que ele opera? Né? Da mesma forma como o FAMP do Sebrae opera. Né? Ele é um fundo garantidor. É como você, sei lá, se você mora de aluguel, você tem o avalista, né? Isso. O avalista ali do aluguel. Se você não paga, o avalista vai ser acionado. É mais ou menos a mesma coisa. Então, os fundos garantidores, eles operam dessa forma, né?
eles não emprestam diretamente, eles garantem os empréstimos que são feitos pelas instituições financeiras, tá? Então, daí essa questão que você falou do multiplicador, né, que a gente chama de alavancagem, né? Quer dizer, o fundo ele pode alavancar o seu patrimônio num múltiplo qualquer, né? Por exemplo, em 10 vezes, 12 vezes, alguma coisa do tipo. Mas assim, então, por exemplo, um fundo de 10... O FAMP acho que é 10 vezes, né? Foi para 10 vezes agora. Mas na Exato. crise, então, não tem que diminuir a alavancagem? Em vez de aumentar? Não, porque assim, a alavancagem não é só um dos... Você tem vários parâmetros, né, dentro do fundo, né? Sim. Um deles é a alavancagem, né? Então, quer dizer, você tem um patrimônio do fundo, como é o FAMP, o FGO, enfim, todos esses fundos são mais ou menos, têm a mesma natureza. Então, você tem uma quantidade de recursos, que é o seu patrimônio, e que você pode alavancar empréstimos num determinado múltiplo. No caso do FAMP, é 10 vezes. Então, por exemplo, se o FAMP tem 1 bilhão de reais em patrimônio, ele pode garantir operações de até 10 bilhões. O que significa isso? Isso aqui é feito por causa de um cálculo, né? Porque assim, se você pensar, né, que toda operação que você vai fazer vai ficar inadimplente, você teria que ter um fundo do mesmo tamanho. Sim. Concorda comigo? Então, sim. Mas não é o caso, né? Então, então é feito um cálculo de estimativa aí, mais ou menos, dessa probabilidade de inadimplência, né? Então, é por isso que você consegue emprestar, quer dizer, você consegue garantir empréstimos num valor maior do que o seu patrimônio. Então, é mais ou menos isso. Okay. Tá? Então, a minha crítica em relação a isso é porque eu acho que, e além do mais, a gente tem um outro problema que recentemente está sendo levado em consideração aí. Nesse momento agora de pandemia, com as empresas fechando, você está tendo o que eu e o Luiz Esteves, lá do Banco do Nordeste, a gente está chamando de derretimento de garantias, né? E de ativos, porque você está... Esses ativos, os ativos que existem na economia, que poderiam servir de garantia para essas operações, eles estão perdendo valor. Né? As empresas não têm recebíveis, não têm previsão de recebível, por exemplo. Né? Então, quer dizer, você não pode ficar... Percebe? Então, você tá tendo esse processo de derretimento de garantias. E isso é que é muito grave. Isso é muito grave. Sim. Você tem o mercado, isso que você falou, eu acho que é uma coisa gravíssima. E essa coisa dos modelos de risco também estão falidos. E não vão ser agora, não vai ser só agora. Cara, o que essa crise vai gerar e por quanto tempo? Ninguém sabe direito. No mínimo esse ano. Esse ano é catástrofe. Aí você tem o ano que vem que retoma alguma coisa, mas, enfim, eles têm que ver como que esses modelos de risco vão se ajustar, né? E aí piora para a pequena empresa, porque além de ficar mais arriscado, o banco está mais inseguro por dentro, né? Endogenamente, para usar um termo que se usou lá na frente. E aí deixa eu colocar duas informações também. Eu tenho uma tese. Sim. Eu tenho uma tese sobre isso, sabe? Porque essa questão da classificação acho que é relevante, André, desculpe te interromper, mas eu tenho uma tese sobre isso, que é o seguinte. Veja bem, o sistema de classificação de risco, do jeito que ele é feito até então, ele não considera, como eu te falei, ele é mais um sistema de classificação de garantias do que um sistema de classificação de bons negócios. Tá? Qual é a diferença disso? Né? A própria definição de ativo, né, de um ativo financeiro, é o seguinte, é a sua possibilidade de gerar fluxo de caixa. Tá claro? Então, uma empresa é um ativo. Nesse sentido, ela gera fluxo de caixa, a partir dos seus recebimentos, etc. Então, olha só, bons negócios, eles precisam... Essa característica de ser um bom negócio, por mais que a gente ainda precise especificar melhor o que é um bom negócio, essa característica de um bom projeto, de um bom negócio, deve entrar no sistema de classificação. Veja bem, por exemplo, imagine até o nosso trabalho, o trabalho da nossa organização onde nós trabalhamos, o Sebrae, de excelência, né, e de competência já reconhecida na questão de qualificação e capacitação dessas empresas.
A minha hipótese é que, né, eu também não estou inventando isso do nada, né, já existem alguns estudos realizados pelo mundo, né, que, por exemplo, que reconhecem, que identificam, né, capacidade gerencial, né, aquelas capacidades gerenciais, né, como um fator relevante, a qualidade da gerência, da gestão, como um fator relevante para explicar, por exemplo, PIB, né, produtividade da economia e etc. Tá? Então, é óbvio. Né? Então, quer dizer, qual é a minha tese? A tese é o seguinte, olha, os modelos de classificação de risco, ok, esse é um modelo matemático ali, que tem algumas variáveis, e eu quero incluir uma outra variável ali. Essa variável, eu quero fazer o teste dessa variável de capacidades gerenciais. Né? De ter empresas com empresários, empreendedores mais cientes da sua gestão, em relação à gestão financeira, mais conhecedores dos mecanismos de mercado e etc. Né? Porque é óbvio que isso, aí a minha hipótese é que esse conjunto de qualificações, vai apresentar ao sistema financeiro um projeto de empresa, um projeto mais sustentável, percebe? E menos arriscado. E isso tende, na minha impressão, eu não fiz esse teste ainda, mas a minha hipótese é que essas características, né, de melhor qualificação, de melhor capacitação dos empreendedores, e isso seja um fator positivo, né, para explicar alguma coisa. O seu nível de produtividade, a baixa taxa de inadimplência deles, para além também da possibilidade de você prestar garantias ou não. Sim. Entendeu? Então, essas coisas já estão em discussão, tá? Então, eu acho que quando isso passar, essas coisas vão voltar à tona, tá? É preciso rever isso, porque a gente está vendo que nesse momento agora, a gente está vendo que no momento emergencial, o sistema financeiro, que ele funciona como uma espécie de canais de sangue, né, da economia, ele não está funcionando, né? Então a gente precisa realmente sair da caixinha e começar a pensar em coisas para melhoria desse ambiente. Tá bom. Beleza, cara, olha só, os números que eu ia dar aqui, né, para falar ali do pilar emprego. O CAGED saiu anteontem, o CAGED ficou represado aí, né, por causa de mudança de sistema. E aí mostrou um capote de 1.100.000 empregos perdidos em março e abril. E mostrou um número lindo, por outro lado, mas que já está num passado aí que a gente nem lembra, que janeiro e fevereiro deu mais de 300 mil postos a mais, que é um puta número, né? Travou aqui para mim ou para você? Voltei para o 4G. Voltou? Voltou para mim, eu não vi o que você falou. Então eu estava falando do CAGED, 1.100.000 em março e abril, perdidos, e 300 mil ganhos em janeiro e fevereiro, que era, cara, um número maravilhoso. Mas e no cômputo geral, janeiro a abril, menos 800 mil, na brincadeira. E o IBGE chegou, acho que hoje, pegando um outro recorte, que é de todos os ocupados, e aí informais, autônomo, todo mundo, 5.400.000 a menos esse ano. Então, assim, cara, é tudo tão tenso. A gente não tem um número ainda de empresas fechadas. Sai estimativa para lá e para cá. O próprio Sebrae já fez estimativas aí de dar pesadelo, mas ainda não conseguimos validar. Mas emprego, o bicho tá pegando. E se lembrar que você tem essas 8 milhões de empregos que estão com o salário reduzido, se a economia não melhorar aí nos próximos 60, 90 dias a ponto dele se manter, também a tendência de demissão é gigantesca. Tem um parâmetro chocante, que são os Estados Unidos, com dezenas de milhões de demissões, absurdo, um número muito louco.
E a gente está aí com esse. E tem essa parte grande dos informais, que não podem ser dos informais autônomos e profissionais liberais, o cara que toca a sua vida ali, que são milhões, 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 que você pode considerar que ele está demitido da economia também, porque ele não tem mais para quem vender. Né? Ele está parado ali, e quando voltar, o mercado tá totalmente diferente. Aí, vamos comentar isso. Vou só te lembrar que a gente tem mais 3 minutos. Então vamos fazer uma amarração, porque o Instagram corta automático, não tem choro nem vela, não. O bicho fecha a gente. Não, tá. André, eu acho assim, talvez depois a gente pode até conversar com mais detalhes aí, se você quiser, eu fico à sua disposição. Beleza. Mas realmente isso é um número muito. Isso realmente é um número muito assustador e eu não queria botar areia aí na coisa, não, mas é possível que ele também esteja muito subnotificado ainda. Tá? Até mesmo, principalmente o CAGED por causa da mudança de metodologia e tal. Né? E os dados de desemprego tem um detalhe, né? Que ele só conta as pessoas que estão fora do mercado, que estão desempregadas, mas que continuam procurando emprego, né? Ativamente. Sim, agora ninguém. O número, o outro. O número dos que eles chamados desalentados, né, eles estavam calculando em torno de 5 milhões. Isso aí. Então, quer dizer, é a galera que não está nem procurando. Então, isso é um problema muito grave, assim, do ponto de vista não só econômico, né, porque isso é força de trabalho que tá fora da produção. Tá? A recuperação da economia, né, a gente ainda está incerta, não sabe quando isso vai ocorrer, porque, é claro, como eu te falei, as empresas fecharam e demitiram, não por incompetência delas e etc., mas por uma situação externa a elas. Então é possível, então, né, aí sendo aqui um pouco otimista, que na recuperação alguns desses empregos acabem voltando muito rapidamente também. Tá? Mas isso não é uma coisa muito segura. Além do mais, porque se a gente pensar em que a gente está tendo também uma mudança, talvez até no consumo, né? A gente tem que pensar isso. Os nossos hábitos de consumo, será que vão ser os mesmos, então, né, quando a pandemia voltar? Né? As empresas vão operar da mesma forma, enfim, até sair uma vacina, como é que funciona esse troço? Então são muitas incertezas ainda, né? Eu temo por isso, porque é uma quantidade muito grande de desempregados, né? E isso, do ponto de vista agora social e político, é danoso e desastroso, né? 20 segundos. Pode levar... 20 segundos. Então, eu só queria agradecer, André, pela oportunidade. Certeza que nós vamos fazer outra. A gente pode conversar com mais outras